O relógio na parede da sala marcava 23h47 quando o telefone tocou, quebrando o silêncio pesado que pairava sobre meu apartamento. Meu coração disparou instantaneamente. Ligações tardias nunca traziam boas notícias, e eu já tinha vivido o suficiente para saber disso. Com as mãos trêmulas, atendi o aparelho. Do outro lado da linha, uma voz que eu conhecia tão bem quanto a minha própria, mas que não ouvia há 5 longos anos, soou como um sussurro. Adriana, sou eu, Rodrigo. O mundo parou. Minha respiração ficou presa na garganta. Era como se o tempo tivesse congelado naquele instante, transformando tudo ao meu redor em um borrão indistinto. Meu nome é Adriana Mendes. Tenho 35 anos e sou professora de português em uma escola estadual de Belo Horizonte. Até 5 anos atrás, eu vivia o que muitos chamariam de vida perfeita. Casada há uma década com Rodrigo Almeida, um empresário carismático de 38 anos, nosso relacionamento era invejado por todos que nos conheciam. Morávamos em um apartamento aconchegante no bairro de Savassi, uma área tranquila e arborizada da cidade. Nossas manhãs de domingo sempre começavam da mesma forma. Rodrigo saía para comprar pão fresco na padaria da esquina, enquanto eu preparava o café. Era nosso pequeno ritual, uma constante que trazia conforto e estabilidade às nossas vidas agitadas. Mas naquela fatídica manhã de domingo, há 5 anos, tudo mudou. Rodrigo saiu como sempre, com um sorriso no rosto e um beijo de despedida. Volto já, amor, ele disse, e nunca mais voltou. As horas se transformaram em dias, os dias em semanas, e as semanas em meses de angústia e incerteza. Percorri hospitais, delegacias, o Instituto Médico Legal, contratei detetives particulares, fiz apelos desesperados em programas de televisão. Tudo em vão. Rodrigo havia simplesmente desaparecido, como se tivesse sido engolido pela terra. A polícia levantou diversas hipóteses: fuga, acidente, crime. Cada teoria era mais dolorosa que a anterior, mas nenhuma trazia respostas concretas. Enquanto isso, eu vivia em um limbo emocional, incapaz de seguir em frente, mas igualmente incapaz de aceitar a possibilidade de que Rodrigo pudesse estar. Não, eu não podia sequer pensar nisso. Nosso apartamento, antes cheio de risos e planos para o futuro, tornou-se um museu de lembranças dolorosas. As fotos nas paredes, os objetos pessoais de Rodrigo, tudo permanecia intocado, como se a qualquer momento ele pudesse entrar pela porta e retomar nossa vida de onde paramos. Com o passar do tempo, aprendi a viver com a ausência, mas nunca a aceitei completamente. Minha fé, antes inabalável, foi colocada à prova inúmeras vezes. Questionei tudo: meus valores, minhas crenças, minha própria sanidade. Como alguém simplesmente desaparece sem deixar rastros? E agora, 5 anos depois, aquela voz no telefone, a voz que eu conhecia tão bem, que povoava meus sonhos e pesadelos, a voz de Rodrigo. Adriana, você está aí? Por favor, responda. Engoli em seco, sentindo o peso de 1000 perguntas não formuladas na ponta da língua. Com um fio de voz, consegui responder. Rodrigo? É realmente você? Minha mente vagou para o dia em que conheci Rodrigo, há 15 anos. Era uma tarde ensolarada de sábado no Parque Municipal de Belo Horizonte. Eu estava sentada em um banco, corrigindo redações de meus alunos, quando uma bola de futebol aterrissou aos meus pés. Ao levantar os olhos, me deparei com um sorriso encantador e olhos cor-de-mel que me cativaram instantaneamente. Desculpe pelo susto, disse Rodrigo, ofegante após correr para recuperar a bola. Sou péssimo jogador. Rimos juntos e, naquele momento, algo especial nasceu entre nós. Começamos a conversar e descobrimos que tínhamos muito em comum: o amor pela literatura, o gosto por trilhas na Serra do Curral, a paixão pelo Atlético Mineiro. O tempo voou e, quando percebemos, o sol já se punha no horizonte. Nosso relacionamento floresceu rapidamente. Rodrigo era atencioso, carinhoso e sempre me surpreendia com pequenos gestos. Lembro-me de quando ele encheu nossa sala de post-its com citações de meus livros favoritos no dia do meu aniversário. Ou quando preparou um piquenique surpresa no Mirante das Mangabeiras, com uma vista deslumbrante da cidade, para comemorar nossa primeira data especial. Nos casamos 3 anos depois, em uma cerimônia íntima no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Foi um dia mágico,
repleto de amor e promessas de um futuro brilhante juntos. Estabelecemos nossa vida em Belo Horizonte, eu como professora e Rodrigo crescendo em sua carreira como empresário. Nosso apartamento na Savassi tornou-se nosso refúgio. Decoramos cada cômodo juntos, transformando-o em um lar acolhedor que refletia nossa personalidade. As noites eram preenchidas com conversas animadas sobre nossos dias, planos para o futuro e sonhos compartilhados. No entanto, cerca de 1 ano antes do desaparecimento de Rodrigo, comecei a notar pequenas mudanças em seu comportamento. Ligações secretas, reuniões de trabalho fora de hora, viagens de negócios que se tornaram mais frequentes e mais longas. É só uma fase, amor, ele dizia, sempre com um sorriso tranquilizador. O trabalho está exigindo mais de mim, mas logo vai passar. Eu queria acreditar, mas uma inquietação crescia em meu peito. Às vezes, pegava Rodrigo olhando pela janela com uma expressão distante, perdido em pensamentos que ele não compartilhava comigo. Quando questionado, desconversava ou mudava de assunto. Minha amiga Carla, professora de história na mesma escola que eu, foi a primeira a expressar preocupação. Adriana, não acha que o Rodrigo anda estranho? Ele quase não aparece mais nos nossos encontros de sábado à noite. Tentei defender meu marido, argumentando sobre o aumento de suas responsabilidades no trabalho, mas as palavras de Carla plantaram uma semente de dúvida em minha mente. A verdade veio à tona de maneira inesperada, em uma noite aparentemente comum. Rodrigo havia saído para uma reunião de emergência e eu decidi organizar seu escritório como uma surpresa. Enquanto arrumava a gaveta da escrivaninha, encontrei um envelope pardo escondido sob uma pilha de documentos. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, havia uma série de documentos com o timbre da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Meu mundo desabou naquele instante. Os papéis revelavam que Rodrigo não era apenas o empresário que eu conhecia. Ele era um agente secreto, envolvido em uma operação de alto risco. Detalhes sobre uma organização criminosa internacional, códigos e instruções preenchiam as páginas que eu lia com uma mistura de choque e incredulidade. Lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu tentava processar a magnitude daquela descoberta. O homem com quem eu compartilhava minha vida, meus sonhos e meu futuro, tinha uma identidade secreta, uma vida paralela que eu desconhecia completamente. Naquele momento, ouvi a porta da frente se abrir. Rapidamente guardei os documentos onde os havia encontrado e saí do escritório. Rodrigo entrou, parecendo cansado, mas sorriu ao me ver. Oi, amor. Tudo bem? Engoli em seco, sentindo o peso do segredo que acabara de descobrir. Como eu poderia confrontá-lo? Como lidar com essa verdade que ameaçava destruir tudo o que tínhamos construído juntos? Tudo ótimo, respondi, forçando um sorriso. Mas por dentro, eu sabia que nada mais seria o mesmo. A confiança, base fundamental de nosso relacionamento, havia sido abalada. E eu não fazia ideia de como, ou se, poderíamos reconstruí-la. Os dias que se seguiram à minha descoberta foram um turbilhão de emoções. Cada olhar, cada gesto de Rodrigo ganhava um novo significado sob a luz dessa revelação. Eu me pegava analisando suas palavras, buscando duplos sentidos, tentando decifrar o que era verdade e o que fazia parte de sua fachada. Uma noite, cerca de 2 semanas após encontrar os documentos, não aguentei mais o peso do segredo. Rodrigo havia acabado de chegar de mais uma reunião de negócios tardia, e eu podia sentir o cheiro de perigo e mentiras que emanava dele. Rodrigo, comecei, minha voz trêmula, mas determinada. Precisamos conversar. Ele me olhou, surpreso com meu tom sério. Claro, amor. O que foi? Respirei fundo, reunindo toda a coragem que pude. Eu sei sobre a ABIN. Sei que você é um agente secreto. O rosto de Rodrigo empalideceu. Por um momento, vi uma mistura de choque e medo em seus olhos, rapidamente substituída por uma máscara de calma, que eu agora reconhecia como parte de seu treinamento. Adriana, Ele começou, mas o interrompi. Por favor, não minta mais para mim. Encontrei os documentos no seu escritório. Sei sobre a operação, sobre a organização criminosa. Por que você escondeu isso de mim todos esses anos? Rodrigo desabou no sofá, passando as mãos pelo rosto em um gesto de derrota. Eu queria te proteger, ele disse finalmente. Quanto menos você soubesse, mais segura estaria. Me proteger? Repeti incrédula. Mentindo para mim? Vivendo uma vida dupla? A conversa que se seguiu foi intensa e dolorosa.
Rodrigo me contou sobre seu recrutamento pela ABIN, logo após nos conhecermos, sobre as missões perigosas, sobre o constante medo de que seu trabalho pudesse me colocar em risco. Eu te amo, Adriana, ele disse com lágrimas nos olhos. Tudo o que fiz foi pensando em você, em nos manter seguros. Mas o dano já estava feito. A confiança que eu tinha em Rodrigo, a base de todo o nosso relacionamento, havia sido irremediavelmente abalada. Como eu poderia acreditar em qualquer coisa que ele me dissesse dali em diante? Passei a noite em claro, repassando nossa vida juntos, questionando cada momento, cada memória. Na manhã seguinte, com o coração pesado, tomei uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas. Rodrigo, disse, encontrando-o na cozinha. Eu te amo, mas não posso viver assim. Não posso ficar me perguntando se o que você me diz é verdade ou mais uma mentira para me proteger. Preciso de um tempo. Preciso pensar. Ele me olhou, uma mistura de dor e compreensão em seus olhos. Eu entendo, disse suavemente. Farei o que for preciso para reconquistar sua confiança, Adriana. Prometo. Naquela mesma tarde, fiz as malas e me mudei temporariamente para a casa de minha irmã, Beatriz. Precisava de espaço para processar tudo, para entender meus sentimentos e decidir o que fazer com nosso casamento. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. Rodrigo respeitou meu pedido de espaço, mas enviava mensagens diárias, reafirmando seu amor e seu arrependimento. Eu oscilava entre a raiva pela traição e a saudade do homem que amava. Foi nesse período que Rodrigo desapareceu. Uma manhã de domingo, exatamente como a que descrevi no início. Ele saiu para comprar pão e nunca mais voltou. A princípio pensei que fosse mais uma de suas missões secretas, mas à medida que os dias se passavam sem notícias, o medo começou a tomar conta de mim. E agora, 5 anos depois, aqui estou eu, com o telefone na mão, ouvindo a voz que pensei que nunca mais escutaria. Adriana, por favor, me escute. A voz de Rodrigo soava urgente. Estou voltando para casa, mas estou em perigo. Preciso da sua ajuda. Meu coração disparou. Depois de todo esse tempo, após toda a dor e incerteza, Rodrigo estava pedindo minha ajuda. A decisão que eu tomasse agora definiria não apenas nosso futuro, mas possivelmente nossas vidas. O que você precisa que eu faça? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza em minha voz. A resposta de Rodrigo foi rápida e direta. Prepare-se. Estarei aí em 30 minutos. E Adriana, obrigado por confiar em mim. Enquanto desligava o telefone, uma mistura de emoções me inundou. Medo, ansiedade, esperança e, acima de tudo, uma determinação férrea. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas estava pronta para enfrentá-lo. Fosse qual fosse o perigo que Rodrigo estava enfrentando, eu estaria ao seu lado. Era hora de descobrir a verdade, de uma vez por todas. Os 30 minutos que se seguiram à ligação de Rodrigo pareceram uma eternidade. Meu apartamento, antes um santuário de memórias dolorosas, agora vibrava com uma energia nervosa. Corri de um lado para outro, indecisa sobre o que fazer ou como me preparar para o que estava por vir. Exatamente meia hora depois, ouvi 3 batidas rápidas na porta. Meu coração saltou para a garganta. Com as mãos trêmulas, abri a porta e lá estava ele. Rodrigo. 5 anos haviam deixado suas marcas. Algumas mechas grisalhas nas têmporas, linhas de expressão mais profundas ao redor dos olhos. Mas eram aqueles mesmos olhos cor de mel que me fitavam agora, cheios de emoção e urgência. Adriana, ele sussurrou, sua voz embargada. Antes que eu pudesse responder, Rodrigo entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Ele me puxou para um abraço apertado, e por um momento, todas as perguntas, toda a raiva e confusão dos últimos anos se dissolveram. Era como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fôssemos aquele casal feliz de antes, mas a realidade logo se impôs. Afastei-me, olhando-o nos olhos. Rodrigo, o que está acontecendo? Onde você esteve todos esses anos? Ele suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto familiar de nervosismo. É uma longa história, Adriana. E não temos muito tempo, mas você merece saber a verdade. Nos próximos minutos, Rodrigo me contou uma história que parecia saída de um filme de espionagem. A operação em que estava envolvido quando desapareceu era muito maior e mais perigosa do que eu poderia imaginar.
Uma rede internacional de tráfico de armas e informações confidenciais, com ramificações em altos escalões do governo. Eu descobri coisas que não devia, explicou ele, seus olhos constantemente verificando as janelas. Tive que desaparecer para proteger você e para reunir provas. Passei os últimos 5 anos vivendo nas sombras, seguindo pistas, construindo um caso sólido. Enquanto ele falava, eu sentia uma mistura de emoções. Alívio por saber que ele estava vivo, raiva por ter sido deixada no escuro por tanto tempo, medo pelo perigo que claramente ainda o cercava. Por que voltar agora? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Porque finalmente tenho tudo o que preciso para expor a organização, respondeu Rodrigo. Mas eles descobriram. Estão atrás de mim e das provas que coletei. Adriana, eu não tinha para onde ir. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Suas palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de significado. Após um momento de silêncio tenso, falei. Como posso ter certeza de que está me dizendo a verdade agora, depois de tantas mentiras, tantos segredos? Rodrigo me olhou nos olhos, sua expressão uma mistura de arrependimento e determinação. Eu sei que te magoei profundamente, Adriana. Sei que traí sua confiança. Não tenho o direito de pedir nada a você, mas estou pedindo uma chance. Uma chance de provar que ainda sou o homem que você conheceu, que ainda te amo mais que tudo nessa vida. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Parte de mim queria acreditar nele desesperadamente, abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Outra parte gritava para ter cuidado, para não cair novamente em suas mentiras. O que exatamente você quer de mim, Rodrigo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Preciso de um lugar seguro para ficar por alguns dias, ele respondeu. Tempo suficiente para organizar as provas e entregá-las às autoridades competentes. Depois disso, prometo que explicarei tudo em detalhes, sem mais segredos. Olhei para o homem à minha frente, o homem que eu amei, que me magoou profundamente e que agora pedia minha ajuda. A decisão que eu tomasse naquele momento mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Após o que pareceu uma eternidade, mas foram apenas alguns segundos, respondi. Você pode ficar, mas com uma condição: total honestidade a partir de agora. Nada de meias verdades ou omissões para me proteger. Entendido? Rodrigo assentiu, um misto de alívio e gratidão em seu rosto. Entendido. Obrigado, Adriana. Eu prometo que não vai se arrepender. Enquanto o guiava para dentro do apartamento, não pude deixar de pensar se estava tomando a decisão certa. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. Mas ali, naquele momento, decidi dar uma chance não apenas a Rodrigo, mas a nós dois. Uma chance de descobrir se ainda havia algo a ser salvo em nosso relacionamento, em meio a todo esse caos. O que eu não sabia era que essa decisão nos levaria a eventos ainda mais dramáticos e revelações que testariam os limites do nosso amor e confiança, como nunca antes. Os dias que se seguiram foram uma mistura surreal de tensão e familiaridade. Ter Rodrigo de volta ao apartamento era como reviver um sonho há muito esquecido. Observá-lo tomando café na cozinha ou trabalhando concentrado em seu laptop me transportava de volta ao tempo em que éramos apenas um casal comum, lidando com preocupações cotidianas. Mas a realidade de nossa situação era muito diferente. Rodrigo passava horas debruçado sobre documentos e arquivos digitais, organizando as provas que havia coletado durante seus anos de ausência. Eu o ajudava como podia, digitando relatórios e organizando informações, sempre com um olho na janela, temendo que a qualquer momento nossa bolha de segurança pudesse estourar. Foi na noite do 3º dia que tudo mudou. Estávamos na sala, Rodrigo finalizando alguns arquivos enquanto eu corrigia provas dos meus alunos, quando ouvimos um barulho vindo do corredor do prédio. Não era nada demais, provavelmente apenas um vizinho chegando tarde, mas vi Rodrigo ficar instantaneamente alerta. Adriana, ele sussurrou, pegue a mochila embaixo da cama e vá para o banheiro. Tranque a porta e não saia até eu chamar. O tom de sua voz não deixava espaço para argumentação. Corri para o quarto, agarrei a mochila que ele havia preparado para emergências e me tranquei no banheiro, o coração martelando no peito. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Ouvi vozes abafadas, o som de móveis sendo arrastados, e então, um tiro. O som ecoou pelo apartamento, seguido por um grito abafado e o som de vidro quebrando. Rodrigo! Gritei,
esquecendo-me completamente das instruções dele. Adriana, fique onde está, veio a resposta urgente. Mais sons de luta, outro tiro. E então, silêncio. Um silêncio opressivo, sufocante. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi batidas suaves na porta do banheiro. Adriana, sou eu. Está tudo bem agora. Pode sair. Abri a porta lentamente, temerosa do que encontraria. A cena na sala era caótica. Móveis virados, papéis espalhados e manchas de sangue no tapete. Rodrigo estava de pé, ofegante, com um corte no supercílio e segurando uma arma. O que aconteceu? Perguntei, minha voz trêmula. Eles nos encontraram, respondeu Rodrigo, sua expressão sombria. 2 agentes da organização. Consegui neutralizá-los, mas temos que sair daqui agora. Não é mais seguro. Enquanto ele falava, comecei a juntar nossas coisas freneticamente. Foi então que notei algo estranho. Entre os papéis espalhados no chão, havia documentos que eu nunca tinha visto antes. Documentos com o timbre de uma empresa que eu conhecia bem. A empresa onde Rodrigo supostamente trabalhava antes de desaparecer. Rodrigo, chamei, minha voz agora firme. O que é isso? Ele se virou, viu os papéis em minhas mãos, e por um momento, vi pânico em seus olhos. Adriana, não temos tempo para isso agora. Temos que ir, mas eu não me movi. Não. Você prometeu honestidade total. O que são esses documentos? Por que eles estão misturados com as provas contra a organização criminosa? Rodrigo hesitou, claramente dividido entre a urgência de partir e a promessa que havia feito. Finalmente, soltou um suspiro pesado. A verdade é mais complicada do que eu te contei, ele começou. Eu não era apenas um agente infiltrado na organização. Eu fazia parte dela. O choque dessas palavras me atingiu como um soco. O quê? Fui recrutado anos atrás, antes mesmo de te conhecer, continuou Rodrigo, as palavras saindo rapidamente. No começo, era apenas lavagem de dinheiro, nada muito sério, mas as coisas escalaram. Quando percebi a profundidade do que estávamos fazendo, quis sair, mas não é tão simples assim. Minha cabeça girava. Cada nova revelação parecia abrir um abismo ainda maior entre nós. Então, tudo foi uma mentira? Nosso relacionamento? Nosso casamento? Não! Exclamou Rodrigo, dando um passo em minha direção. O que sinto por você é real, Adriana. Sempre foi. Foi por isso que decidi expor a organização. Por você, por nós, por uma chance de recomeçar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Toda a confiança que eu havia depositado nele nos últimos dias desmoronava. Como posso acreditar em você agora? Perguntei, minha voz embargada. Antes que Rodrigo pudesse responder, ouvimos sirenes se aproximando. A realidade de nossa situação voltou com força total. Adriana, eu sei que te decepcionei de todas as formas possíveis, disse Rodrigo, sua voz urgente. Mas agora precisamos ir. Prometo explicar tudo, mas temos que sair daqui. Por favor. Olhei para o homem à minha frente, o homem que eu amava, que eu odiava, em quem eu não sabia se podia confiar. E naquele momento, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Vamos, disse finalmente pegando a mochila. Enquanto saíamos às pressas do apartamento, deixando para trás a vida que conhecíamos, eu sabia que nada seria o mesmo. O futuro era incerto, perigoso e cheio de perguntas sem respostas. Mas uma coisa era certa. Essa noite de revelações e traições havia mudado tudo, e não havia como voltar atrás. A fuga do apartamento foi um borrão de adrenalina e medo. Rodrigo me guiou pelas ruas de Belo Horizonte como se estivéssemos em um labirinto, evitando câmeras de segurança e tomando rotas imprevisíveis. Acabamos em um pequeno hotel na periferia da cidade, um lugar discreto onde Rodrigo disse que poderíamos ficar temporariamente em segurança. Uma vez no quarto, o silêncio entre nós era palpável. Tantas emoções e perguntas não ditas pairavam no ar. Finalmente, reuni coragem para falar. Rodrigo, preciso saber toda a verdade. Sem mais mentiras, sem mais segredos. Se quiser que eu fique ao seu lado, preciso entender exatamente no que estamos metidos. Ele assentiu lentamente, sentando-se na beira da cama. Você está certa. Você merece saber tudo. Nas horas seguintes, Rodrigo me contou uma história que parecia saída de um romance de espionagem. Ele havia sido recrutado por uma organização que se apresentava como uma empresa de consultoria internacional,
mas que, na verdade, era uma fachada para operações de lavagem de dinheiro e tráfico de informações. No começo, era apenas trabalho administrativo, explicou. Mas aos poucos, fui sendo envolvido em operações mais complexas. Quando percebi a verdadeira natureza do que estávamos fazendo, já era tarde demais para simplesmente sair. Rodrigo me contou sobre as ameaças veladas, sobre como a organização tinha informações sobre todos os seus entes queridos, incluindo eu. Eles deixaram claro que se eu tentasse sair ou denunciá-los, você seria a primeira a sofrer as consequências. Foi então que ele decidiu se tornar um agente duplo. Continuou trabalhando para a organização, mas começou a coletar evidências, construindo um caso sólido contra eles. O desaparecimento foi necessário, disse ele, seus olhos implorando por compreensão. Eu precisava mergulhar fundo, seguir pistas, coletar provas concretas, e precisava manter você segura, longe de tudo isso. Enquanto Rodrigo falava, eu processava cada palavra, cada revelação. Parte de mim queria gritar, chorar, acusá-lo de destruir nossa vida, mas outra parte começava a entender o impossível dilema em que ele se encontrava. E agora? Perguntei finalmente. Qual é o plano? Rodrigo respirou fundo. Agora, temos que entregar todas as evidências às autoridades competentes. Mas não será fácil. A organização tem conexões em todos os níveis do governo. Precisamos encontrar alguém em quem possamos confiar. Foi nesse momento que tive uma ideia. Carla, disse eu, lembrando-me de minha amiga e colega de trabalho. O irmão dela é promotor federal. Ela sempre disse que ele é incorruptível, dedicado à justiça acima de tudo. Rodrigo me olhou, uma centelha de esperança em seus olhos. Você acha que ela nos ajudaria? Depois de tudo? Hesitei por um momento. Carla havia sido meu pilar de apoio durante os anos de ausência de Rodrigo. Pedir sua ajuda agora seria colocá-la em risco, mas também sabia que ela não hesitaria em fazer a coisa certa. Sim, respondi finalmente. Tenho certeza que sim. Nas 48 horas seguintes, trabalhamos incansavelmente. Eu entrei em contato com Carla, explicando a situação da forma mais discreta possível. Ela, fiel à amizade que compartilhávamos, não hesitou em nos ajudar. Através dela, conseguimos marcar uma reunião secreta com seu irmão, o promotor Marcelo Santos. O encontro aconteceu em um local neutro, um café movimentado no centro da cidade. Rodrigo apresentou todas as evidências que havia coletado ao longo dos anos. Documentos, gravações, registros financeiros, tudo apontando para uma rede de corrupção que se estendia muito além do que imaginávamos inicialmente. Marcelo ouviu tudo com atenção, seu rosto ficando cada vez mais sério à medida que compreendia a magnitude do caso. Ao final da apresentação, ele nos olhou com determinação. Isso é maior do que qualquer coisa que já vi, disse ele. Mas vocês fizeram a coisa certa trazendo isso à tona. Prometo que farei tudo ao meu alcance para garantir que a justiça seja feita. Enquanto saíamos do café, senti um peso sendo levantado de meus ombros. Pela primeira vez em anos, vislumbrei a possibilidade de um futuro sem medo, sem segredos. Rodrigo pegou minha mão, apertando-a gentilmente. Obrigado, ele disse, sua voz embargada, por acreditar em mim, por estar ao meu lado mesmo depois de tudo. Olhei para ele, vendo não apenas o homem que havia me magoado profundamente, mas também alguém que arriscou tudo para fazer a coisa certa. Ainda temos muito a conversar, muito a resolver entre nós, respondi. Mas estamos juntos nisso. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Belo Horizonte, incertos sobre o que o futuro nos reservava, mas determinados a enfrentá-lo juntos, percebi que esta jornada, por mais dolorosa que tenha sido, nos levou a uma verdade fundamental. O amor, quando verdadeiro, pode superar até mesmo as mentiras mais profundas e os segredos mais obscuros. Os meses que se seguiram à nossa reunião com o promotor Marcelo Santos foram uma montanha-russa de emoções e eventos. A operação para desmantelar a organização criminosa foi massiva e meticulosa. Rodrigo e eu fomos colocados sob proteção policial, vivendo em um local seguro enquanto o caso se desenrolava. Ver as notícias sobre as prisões e a exposição do esquema de corrupção foi surreal. Nomes que eu conhecia, rostos familiares de políticos e empresários, todos envolvidos em uma teia de crimes que se estendia por anos. Cada nova revelação me fazia perceber o quão profundo Rodrigo havia estado envolvido e o risco imenso que ele correu para trazer tudo à tona. Durante esse período,
Rodrigo e eu passamos por um intenso processo de reconstrução, tanto de nossa relação quanto de nossas identidades individuais. Horas de conversas dolorosas, sessões de terapia de casal e momentos de pura honestidade nos ajudaram a navegar pelo campo minado de emoções que havíamos acumulado ao longo dos anos. Houve momentos em que pensei que não conseguiríamos superar tudo isso. A confiança, uma vez quebrada, é incrivelmente difícil de reconstruir. Mas aos poucos, dia após dia, fomos reaprendendo a confiar um no outro. Rodrigo se abriu completamente, compartilhando cada detalhe de sua vida dupla, cada medo, cada arrependimento. E eu, por minha vez, tive que aprender a perdoar, não apenas a ele, mas a mim mesma por ter sido tão cega por tanto tempo. 1 ano após o início da operação, o julgamento principal começou. Rodrigo foi chamado como testemunha-chave. Vê-lo no tribunal, enfrentando aqueles que uma vez o ameaçaram, foi um dos momentos mais intensos da minha vida. Sua coragem e determinação em fazer a coisa certa, mesmo diante de ameaças à sua própria vida, me encheram de um orgulho que eu nunca havia sentido antes. Quando o veredito final foi anunciado, condenando os principais envolvidos a longas penas de prisão, senti como se um capítulo de nossas vidas finalmente se fechasse. Estávamos livres, não apenas da ameaça constante que pairava sobre nós, mas também dos segredos que por tanto tempo nos separaram. Agora, quase 2 anos após aquela noite fatídica em que Rodrigo reapareceu em minha vida, estamos lentamente reconstruindo nossa vida juntos. Voltei a lecionar, encontrando na sala de aula um refúgio e um propósito renovado. Rodrigo, após prestar consultoria para agências de segurança durante o processo judicial, decidiu se dedicar a trabalhos voluntários, ajudando jovens em situação de risco a encontrar caminhos alternativos ao crime. Nossa vida está longe de ser perfeita. Há dias em que as lembranças do passado ainda pesam, em que a confiança parece frágil. Mas há também momentos de pura alegria, de conexão profunda, de um amor que sobreviveu ao impensável. Olhando para trás, percebo que nossa história é um testemunho da complexidade do amor e da resiliência do espírito humano. Aprendemos da maneira mais dura que a honestidade é o alicerce de qualquer relacionamento duradouro, que às vezes é preciso perder tudo para realmente entender o que é importante. Hoje, enquanto observo Rodrigo preparando o café da manhã em nossa nova casa, um ritual tão simples, mas carregado de significado para nós, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela segunda chance que a vida nos deu, pela coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e pela capacidade de perdoar e recomeçar. Nossa jornada me ensinou que o amor verdadeiro não é um conto de fadas. É imperfeito, às vezes doloroso, mas incrivelmente forte. É sobre escolher ficar, mesmo quando seria mais fácil partir. É sobre crescer juntos, aprender com os erros e construir algo mais forte a partir dos escombros. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que enfrentaremos juntos, sem segredos, sem mentiras, apenas com a verdade de quem somos e o amor que compartilhamos. E no fim, talvez seja isso que realmente importa: a coragem de ser autêntico, a força para perdoar e a determinação para construir um futuro melhor, um dia de cada vez. Enquanto o sol nasce sobre Belo Horizonte, trazendo consigo a promessa de um novo dia, sinto uma paz que não experimentava há anos. Nossa história não é perfeita, mas é nossa, e é uma história de redenção, de amor e, acima de tudo, de esperança.